E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é o canal Astro Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, que adiantando aqui, o início do capítulo 9, parte 1, né, no caso, do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Antes de entrar no assunto, checa o link na descrição. Lá você vai encontrar as redes sociais do canal, que aí com certeza você vai ser notificado quando sair vídeos, porque o YouTube geralmente não te entrega as notificações mesmo quando você toca o sininho. Mas eu peço também para que você curta o vídeo, isso ajuda demais a engajar o canal. Comenta alguma coisa aí sobre o capítulo, sobre o livro, enfim, o que você está achando da série, deixa um feedback aí também, ajuda bastante. Tem também na descrição os links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, via moeda estatal, uma doação por Pix. E também na descrição, como se trata de uma leitura comentada, evidentemente eu estou no capítulo 9, que é o penúltimo capítulo do livro, então dá para dizer que eu já cobri 90% do livro, mais ou menos. Eu recomendo fortemente que você volte no começo da leitura comentada, se esse for o primeiro vídeo da série que você está assistindo. O link estará na descrição da playlist, então facilita para você. Aí você me ajuda também assistindo toda a série. Outra coisa importante também, na descrição tem os links para compra e download do livro. Você pode comprar o livro através da Amazon ou você pode fazer o download do livro gratuitamente através do site do Instituto Rothbard Brasil, que disponibiliza a obra gratuitamente. Mas enfim, só uma breve passada rápida aqui pelos assuntos dos capítulos. O capítulo 1 é basicamente uma introdução, então tipo, não tem muito o que falar sobre ele. O capítulo 2 é uma conceituação, é o Hope pegando os assuntos que ele vai discutir e explicando o que ele quer dizer com cada um deles, ou seja, propriedade, capitalismo, socialismo, o que ele quer dizer com cada uma dessas coisas. Os capítulos 3 a 6 são análises de modelos de socialismo diferente, o modelo socialista russo, né, que ele chama, o modelo socialista social-democrata, o modelo conservador e o modelo socialista de engenharia social. O capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, que é o capítulo sobre a ética argumentativa hoppiana, onde o Hoppe fundamenta sua ética. O capítulo 8 é sobre como o Estado se mantém, que é basicamente uma versão mais avançada do Anatomia do Estado. Outro livro que também tem leitura comentada no canal, eu vou deixar a playlist aqui na descrição, já é um pouco antiga, mas já cobri esse livro também. E o capítulo 9 é a produção capitalista e o problema do monopólio, na qual o Hoppe vai cobrir essa questão de essa alegação que os esquerdistas fazem para criticar o capitalismo de que o capitalismo livre laissez-faire gera monopólio. Então vamos ver o que o Hoppe tem a declarar. Palavras do Hoppe, não mais minhas agora, começando a leitura comentada. Página 163 aí para quem estiver acompanhando. Os capítulos anteriores demonstraram que não pode ser formulado um argumento econômico nem um argumento moral a favor do socialismo. O socialismo é economicamente e moralmente inferior ao capitalismo. O capítulo 8 investigou a razão pelo qual o socialismo, contudo, é um sistema social viável e analisou as características sociopsicológicas do Estado, a instituição que corporifica o socialismo. E aqui esse para mim é um dos grandes ensaios do Hoppe, lógico, além da ética argumentativa hoppiana, mas para mim ele colocar o Estado como o socialismo e não fazer distinção entre eles, entre Estado e socialismo, para mim é uma das grandes contribuições do Hoppe em termos de ciência política. Sua existência, estabilidade e crescimento se assentam na agressão e no apoio público de sua agressão, que o Estado administra com eficiência. Por um lado, isso é feito através de uma política de discriminação popular, isso é, uma política que suborna algumas pessoas dentro de uma tolerada e apoiada exploração contínua de terceiros pela concessão de benefícios. Em segundo lugar, mediante uma política de participação popular na formulação da política, ou seja, corrompendo e persuadindo a população a entrar no jogo da agressão pela concessão aos potenciais detentores do poder a oportunidade consoladora de adotar seus esquemas específicos de exploração em uma das mudanças políticas subsequentes. Isso aqui é muito importante de olhar, porque essa é uma das formas mais malucas, assim, para dizer o mínimo, que o Estado tem de dar a ideia de legitimidade para ele. Em tese, isso aqui deveria soar completamente absurdo, mas na verdade é um dos mecanismos mais eficazes que tem. Por quê? A ideia de que você pode fazer parte da polis, né? Você pode se candidatar, em tese, assim, eu poderia me candidatar e fazer parte da polis. Evidentemente, só deixando claro, isso é um exemplo, eu nunca vou fazer isso, eu sou contra candidaturas. Esse é um canal com viés purista, então só estou usando para fim de exemplo. Mas vamos pegar um exemplo concreto de um cara que se declarava purista e se corrompeu, que é o Paulo Cogos. Ele entrou nessa espiral de que eu vou entrar na política, não sei o que, começou a apoiar veementemente o Bolsonaro, daí de apoio ele virou candidato e tipo tá com mito e não grudou nas bolas dele e não larga mais. Então é um exemplo disso, de que o Estado ele consegue corromper as pessoas através da promessa de que você pode fazer parte do monopólio do poder e colocar
suas próprias ideias lá. O Cogos, por exemplo, tem a ideia absurda de querer fortalecer a polícia estatal, que é completamente intragável. Mas é só um exemplo aqui para casar o que o Hope está colocando e um exemplo brasileiro aqui para colocar como exemplo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Devemos voltar agora à economia e analisar o funcionamento de um sistema de produção capitalista, uma economia de mercado, como alternativa ao socialismo, trazendo desse modo e de maneira construtiva o meu argumento contra o socialismo e assim fechar o círculo. Enquanto o capítulo final será dedicado à questão de como o capitalismo resolve o problema da produção dos bens públicos, este capítulo irá explicar o que poderia ser denominado do funcionamento normal da produção capitalista, diferenciá-lo do funcionamento normal de um sistema de produção estatal ou social. Nós, portanto, voltaremos àquilo que é geralmente considerado como um problema supostamente especial que mostra uma deficiência econômica peculiar no sistema puro de produção capitalista, o suposto problema da produção monopolística. Ignorando por enquanto os problemas específicos do monopólio e da produção de bens públicos, iremos demonstrar por que o capitalismo é economicamente superior quando comparado à sua alternativa por 3 razões estruturais. A primeira é que só o capitalismo pode alocar racionalmente, ou seja, de acordo com as avaliações dos consumidores, os meios de produção. A segunda é que só o capitalismo pode assegurar que, com a qualidade das pessoas e a alocação dos recursos que estão sendo dadas, a qualidade da produção realizada atinge seu nível ótimo na medida em que é novamente julgado segundo as avaliações dos consumidores. E a terceira é que, considerando uma determinada alocação dos fatores de produção e a qualidade da produção, e mais uma vez julgado de acordo com as avaliações dos consumidores, só o sistema de mercado pode garantir que o valor dos fatores de produção seja conservado de forma eficiente, ao longo do tempo. Então, quando o Hope estiver falando aqui em capitalismo de livre mercado, essas coisas que ele coloca aqui, o capitalismo é economicamente superior, vamos deixar claro que o Hope ele não está levando em consideração o Estado nessa equação. Esse livro aqui é pós a inscrição do MES, né, o Man Economy and State. Então, o Hope ele já está se baseando na definição do Rothbard de capitalismo e tudo mais, já ressignificando o tema para, tipo assim, capitalismo não tem Estado. Uma free market economy, que é o termo que o Rothbard usa, é uma free market economy real, ou seja, não tem Estado. Então, quando o Hope estiver falando em capitalismo, ele está dizendo capitalismo dessa forma. E aí ele referencia aqui na nota 160 os capítulos 3 e 10. Mas enfim, vamos seguir aqui. É engraçado que ele no próprio capítulo faz uma nota de rodapé referenciando o próprio capítulo. É bizarro. Na medida que produza para um mercado, ou seja, para a troca com outras pessoas ou empresas, e esteja sujeita à regra de não agressão contra a propriedade dos proprietários naturais, cada empresa utilizará seus recursos para a produção desses bens na quantidade que prometem antecipadamente um lucro com as vendas que superarem, tanto quanto possível, os custos envolvidos no uso desses recursos. Se não fosse assim, uma empresa utilizaria seus recursos para a produção de diferentes quantidades desses bens ou de bens complementares diferentes. E cada empresa tem que decidir repetidamente se uma determinada alocação ou uso de seus meios de produção devem ser mantidos e reproduzidos, ou se, devido a uma mudança na demanda ou na antecipação dessa mudança, está definindo uma realocação para diferentes usos. A questão de se os recursos foram ou não utilizados da maneira de se obter o maior valor produtivo, a forma mais lucrativa, ou se uma determinada realocação era mais econômica, poderia, obviamente, só ser decidida num futuro mais ou menos distante sob qualquer sistema social ou econômico concebível, porque o tempo invariavelmente é necessário para produzir um produto e colocá-lo no mercado. Porém, e isso é decisivo, para cada empresa há um critério objetivo para decidir em que medida suas decisões alocacionais anteriores estavam certas ou erradas. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Essa é uma coisa que muito cara não leva em consideração em todas as outras teorias econômicas que estão erradas, porque existem 2 teorias econômicas, a austríaca e as erradas, que é basicamente não levar em consideração o tempo de produção, enfim. É uma coisa que eles ignoram. Isso e basicamente o fator indivíduo. É como se, tipo assim, se o indivíduo que toma uma decisão de alocação de recursos, ele simplesmente fosse completamente desnecessário, assim, sabe? É só dane-se esse cara aí, tipo assim, o processo de produção acontece por mágica, não é tipo assim, um empreendedor estando alerta, olhando assim, falando, vou dar um exemplo bem besta aqui, bem besta, é tipo assim, onde eu moro aqui no Maitá, ele é um bairro que fica na beira da pista para São Paulo, então acontece isso final de ano, feriado, especialmente final de ano, Natal e Ano Novo, que é tipo assim, a galera vai no mercado extra, compra tipo um monte de água, coloca dentro de um cooler, um pouquinho de gelo, e tipo assim, vai comprar água, por exemplo, por R$2, e aí vai vender na pista por tipo R$4.
Aí tu fala, mas por que a pessoa vai comprar a água ali? Porque, tipo assim, que o cara tá fazendo? Ele tá vendo uma oportunidade de lucro. Tá falando, puta, aquela galera ali tá no carro, pô, tá no pedágio, tá mó trânsito, tá mó sol, pô, a galera deve estar fritando no carro ali. Pô, se eu vender uma água geladinha ali pros caras, mano, os caras me pagam 4 conto, eu ganho. Gastei, vai, vamos colocar que o cara gastou 10 reais de gelo, então, tipo assim, ele comprou 20 garrafas, vou dar um exemplo aqui simples. Então, 10 reais de gelo, mais 20 garrafas, vezes 2, 40, gastou 50 conto. Ele fala, pô, se eu vender aí quanto que dá? 7 garrafas? É isso? Não. 14 garrafas dessas 40. Pô, eu já paguei e ainda ganhei 6 reais no dia. Então o cara pode falar, pô, legal. Ah, se eu vender todas. Pô, se eu vender todas, eu fiz uma boa grana. Porque paguei o dia e ainda saí com lucro, vou reinvestir, entendeu? O cara pode fazer isso, comprar de novo, ou simplesmente ele faz no mesmo dia, vai lá, compra mais água, entendeu? De repente o cara não tinha muito dinheiro, faz isso. É uma forma que, assim, o cara não é o produtor da água, evidentemente, mas ele é alguém que está vendo uma oportunidade de mercado, alocando recursos para isso e colocando dinheiro dele, arriscando e dando certo. E pode ser que, sei lá, de repente aconteça alguma coisa, que um exemplo, no intervalo que o cara está indo no mercado, de repente, sei lá, tava travado, quebrado algum guichê do pedágio ali, aí daqui a pouco destravou e o fluxo do trânsito começou a avançar e o cara não consegue mais fazer isso, e aí o cara perdeu o dinheiro, entendeu? Pode ser uma coisa que pode acontecer. Um exemplo simples, mas é uma coisa para vocês pegarem a essência da questão aqui. Isso aqui é uma ação empreendedorial. Por mais que você esteja numa cadeia de produção muito simples, que é tipo, eu vou comprar água no mercado e revender tipo, praticamente na frente do mercado, é um exemplo disso. Mas vamos lá. A contabilidade nos informa, em princípio, ninguém que quisesse fazê-lo poderia verificar e analisar essa informação se e em que medida uma determinada alocação dos fatores de produção era ou não economicamente racional, não apenas para as empresas em geral, mas para cada uma de suas subunidades, na medida que os preços de mercado existem para os fatores de produção dele utilizados. Uma vez que o critério lucro-prejuízo é um critério ex post, depois do evento, e tem que ser necessariamente assim sobre qualquer sistema de produção devido ao fator tempo envolvido na produção, pode não ser de qualquer ajuda na decisão sobre as alocações ex ante, ou seja, antes do evento. Todavia, do ponto de vista dos consumidores, é possível conceber o processo de alocação de recursos da realocação como racional, porque cada decisão alocacional é constantemente testada sob a luz do critério lucro-prejuízo. Toda empresa que fracassa em cumprir esse critério no curto ou no longo prazo está condenada a encolher ou ser completamente tirada do mercado, e somente aquelas empresas que administram de forma bem-sucedida o cumprimento do critério lucro-prejuízo poderão continuar funcionando ou, possivelmente, crescer e prosperar. Portanto, na verdade, a institucionalização desse critério não assegura, e nenhum critério jamais poderia, que todas as decisões individuais das empresas serão sempre racionais de acordo com as avaliações dos consumidores. Contudo, eliminando as previsões ruins e reforçando de forma consistente a posição bem-sucedida, é possível assegurar que as mudanças estruturais do sistema de produção como um todo, realizadas ao longo do tempo, podem ser descritas como movimentos constantes em direção ao uso mais racional dos recursos, enquanto um processo infindável de direcionar e redirecionar os fatores de produção de ramos de produção de menor valor produtivo para outros ramos muito mais valorizados pelos consumidores. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo até que eu fiz no vídeo que saiu ontem no canal, para quem viu, falando sobre a questão da Apple. Para mim, assim, se você vier me oferecer um iPhone, para mim ele tem zero valor. Mas e a cadeia de produção, enfim, não interessa para mim. Eu não tenho interesse em um iPhone porque eu não gosto da marca Apple. Por um simples motivo. E aí tá tendo toda uma briga porque iPhone a Apple, né, não tá vendendo o carregador, enfim. Tá tendo essa questão. Então, no que dependesse de mim, a relação lucro-prejuízo. E aí, assim, toda essa briga que tá rolando e tal, pra mim, assim, você dependesse 100% de mim, cara, a Apple nunca teria lucro porque eu nunca comprei um iPhone. Então, é muito o que o Hope coloca aqui, né? Que, você só consegue ver se você deu certo no meio de produção, se você conseguiu atender a demanda das pessoas depois que você produziu o bem. Porque o capitalista, a pessoa que produz o bem, e não necessariamente precisa ser um produtor, como um exemplo anterior que eu dei do cara que tá vendendo água na pista, ele não precisa ser necessariamente um cara que produziu algo, entendeu? E aí, o que pode acontecer? O que eu falei, o cara chegou lá, vendeu, deu alguma coisa lá, deu algum enrosco lá, desenroscou lá o negócio da, da pista e tudo andou, ou o cara chega querendo me oferecer um iPhone e, sei lá, de repente a opinião das pessoas vai na minha direção que, eu não quero mais iPhone, e aí ninguém mais compra iPhone, então, tipo, o que vai acontecer com a Apple? Ela vai à falência porque ela não atende a demanda dos consumidores. Sei lá, por algum motivo as pessoas podem olhar para iPhone e falar, eu não quero mais iPhone. Não sei, porque
Na verdade, eu não sei porque que as pessoas compram iPhone, mas enfim, só a minha opinião. Só para dar uma exemplificada aqui. Mas enfim, vamos seguir aqui. Desse ponto vem a nota 161, né? De rodapé, vou dar uma lida nela aqui. Sobre a função do lucro e do prejuízo, ver a ação humana, capítulo 15, Profit and Loss, do mesmo autor em Planning for Freedom. E Murray Rothbard, né? Man Economy and State, capítulo 8. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com as palavras do Hope. A situação é completamente diferente e a arbitrariedade, do ponto de vista do consumidor, para quem deve se recordar, a produção é destinada, substitui a racionalidade assim que o Estado entra em cena. Pelo fato de ser diferente das empresas comuns na medida em que é autorizado a adquirir renda por meios não contratuais, o Estado não é obrigado a evitar prejuízo se quiser permanecer no negócio como todos os demais produtores. Pelo contrário, desde que foi autorizado a impor regulações e impostos sobre as pessoas, o Estado está na posição de determinar unilateralmente se subsidia ou não, em qual medida e durante qual período, as suas próprias operações produtivas. Pode também escolher unilateralmente que potencial concorrente será autorizado a competir com o Estado ou, provavelmente, perder a competição. Isso significa essencialmente que o Estado está livre de considerações sobre custo-lucro. Mas se não for mais obrigado a testar continuamente qualquer de seus vários usos de recursos à luz desse critério, ou seja, se não mais precisar adequar com sucesso suas alocações de recursos para as mudanças na demanda dos consumidores a fim de sobreviver como um produtor, então a sequência das decisões alocacionais como um todo tem que ser considerada como um processo arbitrário e irracional da tomada de decisão. Simplesmente não mais existe um mecanismo de seleção forçando essas mutações alocacionais que sistematicamente ignoram ou expõem o desajuste na inoperante demanda do consumidor. Nota 162 aqui, sobre a economia do governo, Vermont Rothbard, governo e mercado. Afirmar que o processo de alocação de recursos se torna arbitrário na ausência do funcionamento efetivo do critério de lucro ou prejuízo não significa que as decisões que alguma vez foram tomadas, só virar a página aqui, não estivessem sujeitas a qualquer tipo de restrição e que são, portanto, puro capricho. Não são e qualquer decisão enfrenta determinadas restrições impostas ao tomador da decisão. Se, por exemplo, a alocação dos fatores de produção for decidida democraticamente, então, evidentemente, tem que se apelar à maioria. Mas se uma decisão é restringida dessa forma, ou se é feita de maneira autocrática, considerando o estado da opinião pública da forma como é vista pelo autocrata, continua arbitrária do ponto de vista dos consumidores enquanto compradores voluntários ou não compradores. Nota 163 aqui, e ela é desse tamanho aqui. Isso aqui é a nota 163. Então, bom tempo para ela. O Hope adora notas de rodapé gigante. Sobre as alocações democraticamente controladas, várias deficiências se tornam muito evidentes. Por exemplo, em The Consequence of Mr. Kane, Londres 1978, página 19, J. Bushman e R. Wagner, acho que é assim que se fala, escreveram que a competição no mercado é contínua. A cada compra, um comprador é capaz de selecionar entre vendedores concorrentes. A competição política é intermitente. Uma decisão é geralmente obrigatória durante um período determinado. Por exemplo, aqui no Brasil, neste momento, para pegar um exemplo aqui, não pode comprar iPhone. Se você comprar iPhone, se a Apple vender iPhone, ela vai tomar uma multa de 12,2 milhões de reais. Então, você não pode escolher um iPhone, um Samsung ou um Motorola. Você tem que escolher um Samsung ou um Motorola, entendeu? Não pode escolher iPhone. Pra vocês entenderem. Trazendo um exemplo atual. Pelo menos atual no período que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, espero que esse imbróglio tenha sido resolvido. Mas enfim. A competição no mercado permite que muitos competidores sobrevivam simultaneamente. A competição política leva a um resultado de tudo ou nada. Numa competição no mercado, o comprador pode estar razoavelmente certo quanto ao que ele receberá com sua compra. Numa competição política, o comprador está, na verdade, adquirindo os serviços de um agente que ele não pode constranger. Além disso, como um político precisa assegurar a cooperação de uma maioria de políticos, o significado de um voto para ele é menos claro do que o de um voto, entre aspas, para uma empresa privada. Ou seja, o autor está querendo comparar tipo voto com voto, entre aspas. É tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu decidi comprar um PlayStation 4. Tipo, isso aqui é um controle de PlayStation 4. Então eu votei na Sony. Ah, eu votei na Microsoft com o Xbox? Não, eu não votei na Sony. Na Microsoft, né? Votei na Sony. Ah, eu decidi comprar um Motorola, um Moto G8, que é o meu celular. Então eu votei na Motorola e não votei na Apple. E o outro voto é tipo o voto democrático de tipo assim, eu vou votar nesse meu político de estimação porque ele é melhor que o outro. Essa é a comparação que está sendo feita.
Também Jay Bushman, Individual Choice in Voting on the Market, in the Fiscal Theory of Political Economy, Chapel Hill, 1962. Para um tratamento mais amplo sobre o problema, Jay Bushman e Jay Tulloch, O Cálculo do Consentimento, em Haber, 1962. Porém, o que tem sido frequentemente ignorado, especialmente por aqueles que tentam transformar em virtude o fato que uma democracia concede igual poder de voto a todos, ao passo que a soberania do consumidor permite votos desiguais, é a mais importante deficiência dentre todas, que sob um sistema de soberania do consumidor as pessoas podem votar de forma desigual, além de exercer o controle exclusivamente sobre as coisas que adquirem através de expropriação original ou por contrato e, consequentemente, são forçadas a agir moralmente. Sobre uma democracia de produção, se considera que todo mundo tem algo a dizer sobre as coisas que não adquiriram, e, portanto, é permanentemente convidado não apenas a criar instabilidade legal, com todos os seus efeitos negativos no processo de formação do capital, mas também a agir de forma imoral. Também sobre o tema Mises, Socialismo, capítulo 31 e o capítulo 8 desse livro. Enfim, o capítulo anterior, eu vou referenciar. Seguindo aqui. Portanto, a alocação de recursos, seja qual for, por mais que mude ao longo do tempo, inclui o desperdício dos meios escassos. Livre na necessidade de obter lucro para sobreviver como uma instituição servidora do consumidor, o Estado substitui necessariamente a racionalidade pelo caos alocacional. Murray Rothbard resume muito bem o problema. Como ele, o governo, poderá saber se deve construir a estrada A ou B, se deve investir numa estrada ou numa escola, na verdade, quanto gastar por todas essas atividades. Não há modo racional que ele possa alocar os fundos ou mesmo decidir quanto deve ser obtido. Quando há falta de professores, de salas de aula, de policiais ou ruas, o governo e os que os apoiam só apresentam uma única solução. Precisamos de mais dinheiro. As pessoas devem entregar mais do próprio dinheiro ao governo. Por que essa mesma solução nunca é oferecida no livre mercado? O motivo é que o dinheiro deve ser retirado de um outro uso do consumo ou do investimento, e tal retirada deve ser justificada. Essa justificação deve ser fornecida pelo teste dos lucros e prejuízos. A indicação de que os mais urgentes anseios do consumidor estão sendo satisfeitos. Se o empreendimento ou produto estiverem gerando lucros altos para os proprietários, e se for esperado que tais lucros continuem, mais dinheiro irá surgir. Caso contrário, se houver prejuízo, o dinheiro sairá da indústria. O teste dos lucros e prejuízos serve como guia crítico no direcionamento do fluxo de recursos produtivos. Não existe tal guia para o governo. Não existe tal guia para o governo que não tem como racionalmente decidir quanto dinheiro deve gastar, seja no total ou em cada ramo específico. Quanto mais dinheiro gasta, mais serviços pode oferecer, mas onde isso vai parar? A pergunta é, você é um belo gulag? A resposta é essa, né? Murray Rothbard, Governo e Mercado, página 194. A citação aqui. Seguindo aqui. Além da má alocação dos fatores de produção como resultado da decisão de conceder ao Estado o direito especial de se apropriar da receita de forma não contratual, a produção estatal culmina numa queda da qualidade de produção do que quer que se decida produzir. Novamente, uma empresa comum com fins lucrativos só pode manter um determinado tamanho ou possivelmente crescer se puder vender os seus produtos por um preço e na quantidade que permita pelo menos recuperar os custos de produção ou, com sorte, ter uma receita maior. Uma vez que a demanda pelos bens e serviços produzidos depende tanto de sua quantidade relativa quanto do seu preço, sendo este um dos muitos critérios de qualidade, segundo a percepção dos potenciais compradores, os produtores têm que estar constantemente preocupados com a qualidade percebida do produto ou com o barateamento do produto. Para garantir sua continuidade, uma empresa é exclusivamente dependente das compras voluntárias dos consumidores, assim não há um padrão de qualidade arbitrariamente definido para o empreendimento capitalista, incluindo os chamados padrões científicos e tecnológicos de qualidade, e estabelecido por um suposto especialista ou por um comitê de especialistas. Para isso, há apenas a qualidade segundo a percepção e o julgamento dos consumidores. Mais uma vez, esse critério não impede que haja produtos de baixa qualidade ou produtos ou serviços muito caros, pois a produção leva tempo e o teste de venda só ocorre depois que os produtos são lançados no mercado. E tem que ser assim sobre qualquer sistema de bens de produção. Contudo, o fato é que todo empreendimento capitalista deve se submeter a passar no teste de vendas para evitar ser eliminado no mercado garante uma posição de soberania dos consumidores e para suas avaliações. Só se a qualidade do produto for constantemente aprovada e adequada aos gostos dos consumidores, que é que uma empresa pode continuar atuando no mercado e prosperando. Então, com essa parte aqui eu vou chegar no final aqui, só vou fazer alguns comentários, mas não vou mais avançar no livro, eu vou parar na página 168, porque o vídeo já está um pouquinho grande, 24 minutos aí, eu estou virando mais ou menos entre 25, 30, 20 a 30 minutos, isso aqui já está um pouquinho maior. Então assim, o que acaba acontecendo aqui? O que é essa soberania do consumidor? É tipo assim, você tem bem A, B, C, D, E, F, e você escolhe qual que você vai comprar. Um exemplo, muito simples. Uma padaria.
O seu bairro possivelmente deve ter diversas padarias, mas você tem a sua padaria favorita, a sua padaria que você vai todo dia. Essa é uma decisão sua, por que, que você vai nela? Não sei, de repente você é melhor tratado, o pão é mais gostoso, você gosta mais daquele, talvez você não conheça o pão das outras, só vai naquela que é mais perto da sua casa, por vários fatores. E aí aquele padeiro, aquela padaria, ela tem que continuar agradando você, porque você, consumidor, é o soberano, é a razão de existir dessa padaria, e se o padeiro não agradar mais você, bom, tem concorrência e ele vai numa outra padaria lá para poder. Você vai numa outra padaria para poder comprar pão e para de comprar na padaria dele. E se ele não agradar muito os clientes, ele perde valor de mercado e acaba indo à falência. Então essa é uma das formas assim de você colocar a soberania do consumidor. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui já, porque esse vídeo, como eu falei, tá bem longo já. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Desculpa pela demora em postar a série. Se você estiver vendo isso no futuro, não realmente importa, mas esse vídeo vai sair com 8 dias desde a última parte. Então, vou postar esse. Está sendo postado, né, na sexta-feira. Sábado e domingo vai ter mais partes dele. Eu vou ver se eu consigo terminar o capítulo nessas 3 partes. Provavelmente não. Mas é isso aí. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo o vídeo. Deixe seu comentário. Deixe um comentário aí, qualquer coisa para engajar o vídeo aí, só para ajudar. Se você estiver vendo isso no futuro, pode comentar aí à vontade, que eu vou voltar aqui para responder. O YouTube me notifica nos comentários. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que está assistindo o vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.